querida, competente, anima onde está a advogada mais gata de São Pedro da Aldeia. Eu tô falando de quem? Tô falando de Letícia Vieira. Ai, que linda! Que bom te ter aqui, seja bem-vinda. Obrigada, amiga, eu te agradeço. Muito obrigada por tantos elogios assim, gente. Meu Merece, Deus. né, gente? Linda e loira. Fiz o cabelo ontem, só pra estar aqui, hein? Lê, queria que você começasse contando um pouquinho pra gente sobre como foi a sua infância. Você, a família por parte de mãe, na verdade, já conhecia o Senhor Jesus, né? E você já teve esse contato logo na infância, apesar de não tão ali dentro do evangelho como na sua totalidade, mas já tinha um conhecimento já de Jesus ali, né? Conta pra gente. Isso. As minhas avós, né, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, já eram evangélicas. E 90% da família da minha mãe já era evangélica, né? Algumas pessoas por parte de pai foram, né, encontrando com Jesus ao longo do caminho. Hoje a gente está no processo aí, né? Para todo mundo ter a oportunidade, né, de encontrar esse Deus maravilhoso que a gente serve. Mas assim, eu sempre fui mais próxima da família do meu pai. Então a minha referência, assim, como família, era com eles, né? Que era a minoria evangélica. A minha mãe não era evangélica, não foi evangélica por muito tempo. Acho que das poucas filhas da minha avó que não eram evangélica. E depois, com uns anos, ela se tornou, graças a Deus. Ia às igrejas, mas assim, muito despretensiosamente, né? Assim, sem nenhum compromisso. Gostava de ir até, quando me convidavam. Participei de alguns eventos de igrejas com as minhas tias, mas assim, nada como membro, nada como, assim, que tivesse algum tipo de relevância espiritual na minha vida, entendeu? E como era a Letícia criança? Calma! Gente, vocês imaginam a Letícia calma? Olha, por incrível que pareça, eu tenho uma tia que fala: Letícia, eu não sei como que você se tornou isso que você é hoje, porque você era uma criança que a gente colocava você sentada e falava: olha, eu vou ali e você não sai, e eu podia fazer qualquer coisa e eu voltava e você estava imóvel, no mesmo lugar. E eu não sei o que eu me tornei. Eu cresci e fiquei, assim, ligada. 220, literalmente. Né? Mas isso aí tem muito da família, da referência da família do meu pai também. São pessoas muito animadas, muito agitadas. E aí acaba que a genética não passa muito longe, né? E aí eu, já na adolescência, já comecei a dar indicativos que eu seria essa pessoa, assim, digamos, peculiar, né? Peculiar, ser animada, né? Divertida. Isso é bom, ser animada, ser divertida é bom. A Letícia, onde chega, gente, é alegria. As pessoas sentem a energia contagiante, sabe? O Senhor nos fez para sermos o quê? Alegres, né? Então nós somos alegres. Né? Graças a Deus. Mas nem sempre foi assim, né, amiga? Mas assim, eu tento... Eu tive uma chefe que ela falava: Letícia, você nasceu para fazer as pessoas felizes. Justamente por causa dessa característica de chegar nos lugares e fazer palhaçada e as pessoas rirem. E é o que eu tento, né? Assim, mas é tão natural pra mim que eu já nem acho essas coisas todas. Mas quando eu vejo as pessoas já estão rindo, eu falo: gente, ninguém vai me levar a sério nunca, porque eu só falo assim, besteira não, mas eu só fico brincando e tal, assim, óbvio, nas horas certas, né? Mas quem te vê no primeiro momento te acha metida. Ah, não, isso aí não tem uma pessoa que não me acha metida. Quem não me conhece, eu falo, só tem legitimidade pra me achar metida quem não me conhece. Quem me conhece não pode me achar metida. Não pode. Eu não deixo, eu não permito. Se vocês me conhecem e me achem metida, por favor, me dê a oportunidade de mostrar que eu não sou. E não é, gente. Quando você conhece realmente a Letícia, você vê que ela não é nada metida. Não, estereotipada por causa do cabelo loiro. E na sua adolescência, como é que foi na adolescência? Eu morei com minha avó 3 anos, porque minha mãe se mudou de cidade, meus pais eram separados, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos de idade. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Pedro da Aldeia. Sou uma cegueira. Com muito orgulho. E meus pais se separaram, eu tinha 7 anos de idade. E eu morava com a minha mãe trabalhava, né? Minha mãe era doméstica. A família que ela trabalhava se mudou para Macaé e convidou ela para morar lá.
E aí a minha mãe foi, né, que era uma proposta pra época boa, e eu fui morar com a minha avó, né? Morei 3 anos com a minha avó. Assim, foi uma época maravilhosa, Morar assim, com na minha vó, vida. né? Tem suas vantagens, né? Não, maravilhosa, assim, eu acho que tudo que hoje eu sou, assim, de mulher, assim, sabe, de adulta, foi forjado nesse período, assim. Por mais que na época a gente não entenda, né? O adolescente, ele não tem essa percepção, essa sensibilidade, né? De entender a importância que os avós têm na nossa vida. As pessoas são... Às vezes a gente passa, né, na nossa correria do dia a dia sem dar tanta importância assim, para as pessoas à nossa volta, à nossa família. A gente fica distante, a gente fica, às vezes, mesmo com tanta tecnologia, fica, às vezes, meses, anos sem falar, a tecnologia né? veio pra, assim, é maravilhoso, mas assim, ela aproxima quem tá longe e distancia quem tá perto, né? E aí, nessa época dos meus avós, assim, foi... na época eu falava, nossa, não sei o quê. Meu Deus, e minha avó era muito... Assim, minha avó era muito... ela foi Caxias, muito... assim? Não é Caxias, ela é muito marcante, sabe? Minha avó é uma referência pra mim. Nossa, assim, ela morreu tem 8 anos. E morreu não, né? Foi pra glória, né? Em nome de Jesus. E a minha avó era muito marcante, assim, era muito rígida, assim, mas rígida com amor, sabe? Que era uma exortação porque ela amava a gente, assim, sobremaneira, sabe? E na época eu era adolescente, né? Então, aí eu reclamava. Falava, meu Deus, não vejo a hora Tá pegando no meu pé. Vejo a hora de fazer 18 anos pra eu ir embora daqui e tal. Embora, assim, eu sempre demonstrava amor, eu, assim, sempre fui muito apegada aos meus avós e tal. Meu avô também, que já faleceu. Meu avô tinha um ciúme de mim, assim, terrível. Era quase que, meu Deus do céu. Mas sempre fui criada com muito amor, assim, pelo meu pai, pelas minhas tias. Fez um contexto familiar mesmo estruturado. Muito, assim, a minha família, assim, graças a Deus, é muito bem estruturada. Assim, eu não tenho nenhum tipo de... Como é que eu posso dizer? Não tenho nenhum tipo de trauma familiar, assim, por estrutura, né? Porque os meus pais se separaram, os meus pais são amigos, minha mãe é amiga da minha madrasta. Ai, que bom. É assim, sabe? Sempre tive um pai muito presente, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida escolar, sabe? Um pai amigo, um pai que me acolhe, né? A gente sempre fala isso aqui, né, no Encontro, pra mim, justamente do poder que a família tem de fazer a diferença na nossa vida, né? E a importância dos pais também criarem os filhos nesse vínculo de proximidade, porque com a tecnologia, como afasta, né? E às vezes os pais também, eles compram os filhos com presentes e não com presença, né? Não, isso aqui na minha casa não, porque uma que a gente é pobre, né? Não, meu avô era pescador, minha avó também trabalhava em casa de família, né? Meu pai é autônomo hoje, assim, a geração que está mudando nesse sentido que eu digo, de profissionalismo, até mesmo assim em poder aquisitivo, e não assim que tá todo mundo ficando rico, não é. É a minha geração, né? É a minha geração, das minhas primas, né? Que é a geração que teve acesso ao ensino superior. Porque assim, a minha avó, por mais que ela fosse semi-analfabeta, ela sempre incentivou os meus tios a estudarem, sempre incentivou meu pai a estudar. Meu pai se formou em contabilidade, meu tio suboficial da reserva, eu tenho uma tia que é enfermeira. Ah, que bom. Então começou nessa uma tia geração. Professora. Então, assim, a minha avó sempre incentivou muito, sabe? Minha avó deixava de comprar as coisas para comprar caderno pros filhos. Então, assim, e meu pai trouxe muito isso da minha avó, né? Meu pai era muito Caxias com a gente na escola. Muito Caxias com a gente na escola. Era a única coisa, assim, que talvez tirava um pouquinho meu pai do sério em relação a gente. Porque ele queria notas boas, ele queria que a gente fosse o primeiro da sala. Orgulho, né? Ter aquele orgulho de pai. Mas assim, frustrei ele. Frustrei porque eu era daquela que queria... eu passava de ano, né? Nunca reprovei, mas assim... Sempre não era sempre num triz, não, assim, eu era boa aluna, eu era ruim em matemática, porque eu sou de humanas, né? Quem não é matemática? Meu pai é minha irmã é professora de matemática. Então,
Matemática também, química, física. Não, aí eu, nossa, assim, eu passava, mas assim, em alguma época, assim, eu acabei dando um pouquinho de trabalho pra ele. Mas deu certo, né, certo. Pai? Deu certo. E como foi a escolha pra fazer advocacia? Então, tava terminando o ensino médio e aí eu fiz um técnico de informática. Engatei um técnico de informática. E aí eu falei, cara, eu vou fazer faculdade, né? Porque justamente por causa do meu pai, eu vou fazer faculdade. Fazer faculdade eu também tinha vontade de fazer. Só que o meu sonho sempre foi ser professora de inglês, né? O meu sonho sempre foi ser professora, eu sempre quis ser professora. E aí eu lembro que eu fiz alguns vestibulares aqui. Na época, sempre a minha segunda opção era direito. Nunca mudei de segunda opção, mas de primeira eu sempre mudava. E aí tive a oportunidade de fazer direito por causa de uma mensalidade. Que me isentavam de uma ou duas mensalidades. E na época pra mim era mal jogado. Eu falei, eu vou fazer direito. Foi assim que eu caí em fazer direito. E meu avô também, quando estava doente, né, quando a gente descobriu a doença dele, né, que meu avô morreu com câncer, eu pergunto, uma vez a gente conversando, né, a gente deitava no sofá, nós dois, eu perguntando, e aí, vô, o que o senhor acha? Porque eu pensei em fazer jornalismo, pensei em fazer um monte de coisa. Várias profissões antes do direito. E aí ele falou assim, estuda para ser advogado, para ser doutor, porque na família não tem nenhum doutor. E aí aquilo também teve um pezinho assim, né? E aí eu fiz. Pedindo, né? O avô pedindo. E aí eu fiz direito, sabe? Assim, eu confesso que eu fiz a faculdade fazendo. Eu falei, eu vou terminar a faculdade, vou já para concurso e tal. E aí eu me tornei advogada, tipo, nos últimos períodos ali da faculdade, porque ser advogada nunca foi uma prioridade na minha vida, nunca foi um sonho, nunca imaginei, nunca cogitei. Né? Pessoas mas faz faculdade de direito pra quê? 5 anos, você pensa em 5 anos. Pra quê? Se você não quer ser advogado? Nossa, existem várias coisas, né, que eu posso ser. Sim. Então, e foi assim que eu me tornei advogada. Eu sou advogada, familiarista, criminalista. E como foi seu encontro com o Senhor? Apesar de ter tido esse contato desde a infância, não foi tão rápido e natural o seu encontro com o Senhor? Não foi. Assim, por mais engraçado que seja, né, e demorado, essa era uma certeza que eu tinha na minha vida. Eu falava, não, se o Senhor não me colher antes, eu tenho certeza que o meu final vai ser na igreja servindo, né, a casa de Deus. Eu sempre tive essa convicção, eu só não sabia quando, né. Eu era muito apegada às coisas do mundo ainda, muito, né, você imagina, né, entre 20 e 30 anos, é aquele descobrimento, você trabalha, você já tem a sua liberdade, você já não tem mais o cabresto ali dos pais. O ciclo de amizade. Tudo muda, né? Tudo vai mudando. E aí essa era uma certeza que eu tinha, mas aí eu fui, assim, me afastando cada vez mais dessa certeza, sabe? Porque eu realmente me vi deslumbrada com as coisas do mundo, assim, do que o mundo podia me oferecer. Principalmente depois que eu me tornei advogada. Porque aí as oportunidades vieram aos montes, né? Acontecia coisas que nunca tinham acontecido na minha vida e eu nunca, da onde eu vim, nunca imaginei que ia acontecer, né? Então, assim, me abriu muitas portas, né? Para eu ter acesso a muitas coisas, a muitas pessoas. E aí isso foi me afastando, né? Me afastando. E só que engraçado que eu acho que do mesmo jeito que, óbvio que não é culpa exclusiva dela, né? Obviamente não existe, mas assim, da mesma forma que eu acho que a advocacia me afastou mais, digamos assim, desse meu encontro com o Senhor, foi a advocacia que me empurrou novamente me trouxe, né, a memória de que eu precisava dar um rumo na minha vida, porque entre um trabalho e outro eu me vi sobrecarregada. Eu saí do escritório onde eu trabalhava, né, em Búzios, e assim, saí, né, muito de boa. Ainda trabalho, faço alguns trabalhos ainda com o dono de lá. É muito meu amigo, assim, amo de paixão, assim, é minha família. E aí eu
saí por conta própria e eu fui trabalhar sozinha. E nessa de trabalhar sozinha, né, eu trabalho eu faço crime, né? Essa área criminal, assim, é uma área muito delicada, então a gente lida com vários tipos de pessoa, né? E aí eu peguei um caso, assim, um pouco complicado, assim, não, bastante complicado, com uma família, assim, né, que eu entendo, né? Eles, porque, assim, ninguém entende o que acontece, né, da advocacia para dentro, né, do sistema judiciário, ele é muito complexo. Tenham paciência com o advogado de vocês, tenham paciência. E aí eu me vi desesperada e eu já vinha, né, porque desde quando eu estava estudando para a OAB eu já desenvolvi alguns problemas emocionais. E aí esse caso foi como se fosse uma gota d'água para um balde que já estava transbordando. E eu me vi tendo crises assim que eu não tinha há muito tempo, né? Eram crises de quê? Crise de ansiedade. E aí eu falei, não quero mais advogar, eu vou largar tudo, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com qualquer coisa. Porque, como eu falei pra vocês, advogar nunca foi meu sonho, né? Nunca foi, né? E eu falo pra vocês, eu bato palma pra quem advoga hoje, pra quem vive da advocacia, porque tem que ter amor, tem que ter talento, tem que ter mais do que amor, na verdade. Tem que ter, sabe, é dom mesmo, assim, dom. E aí, eu tive 2 crises no início desse ano, e estudando, né? Porque eu sempre tô estudando pra concurso, né? Aquela coisa toda. E fazendo prova, e aquela ansiedade de prova, e junta tudo, aí cliente, trabalho, uma loucura. Eu tive um problema familiar no início do ano, a gente descobriu que meu pai estava com câncer, dia 3 de janeiro. E aí, depois logo disso, a gente descobriu uma outra coisa, que assim, que me atingiu muito na época. E aí eu tive uma crise. Aí deu uma crise, eu estava até na casa de uma amiga minha, eu falei, meu Deus. E até aí tudo bem, eu falei, vai passar e eu vou seguir minha vida, porque foi sempre assim que aconteceu, né? Eu já fazia terapia, pouco tempo depois eu tive uma crise dormindo. Nossa. Dormindo, assim. Nem sabia que isso era possível. Nem eu sabia que isso era possível. Às 4 horas da manhã eu acordei em crise. Eu não tinha sonhado com nada, não tinha nada. Eu acordei em crise, mas assim, na época, né, eu atribuí isso ao Satanás, ao demônio, ao inimigo, aos espíritos malignos, mas assim, eu acredito que até nisso teve o dedo de Deus, porque foi ali que eu falei, cara, preciso tomar um rumo na minha vida, porque eu tive uma crise, eu lembro que o meu coração, como todas as vezes, quem já teve crise de ansiedade, sabe? Mas o meu coração era uma dor e um aperto, assim, indescritível. E eu lembro que eu fui tomar banho e as pessoas da minha casa dormindo, e eu tomando banho, lavando cabeça e chorando, porque eu queria parar de sentir aquilo. E eu sempre indaguei, né, o porquê que as pessoas se matavam, né, porque eu não conseguia entender como que uma pessoa conseguia se ferir. Porque você parar pra pensar, é muito louco, né? A pessoa se cortar e se ferir. E naquele dia eu descobri. Porque o que eu tava sentindo no meu coração era tão forte, assim, tão insuportável, que eu fui tentada a pegar uma faca e enfiar nele. Tentada muito. E foi ali que, pra você ver assim, como que o cuidado e o amor de Deus, assim, nas horas mais improváveis, Deus te lembra de como que você é importante para Ele. E como que a gente vê, né, o cuidado de Deus com a nossa vida, né, porque eu vim, assim, de um período, de uma vida totalmente, assim, sem propósito, assim, sem rumo, perdida, assim. Realmente, os meses que antecederam, eu digo que Deus veio, óbvio que brincadeira, né, eu digo que Deus veio uma desculpa, porque os meses que antecederam o meu encontro com ele foram meses, assim, muito intensos, sabe? Muito intensos, assim, muito. Intenso para aproveitar as coisas do mundo, você assim, eu fiz o que tinha que fazer, e, enfim, isso aí ficou para trás.
E aí, nesse momento, eu lembro que eu em crise, eu chorando, né? Fui tentada a pegar uma faca e enfiar no meu coração, porque eu queria eu não queria morrer, mas eu queria parar de sentir aquilo que eu tava sentindo. Porque as pessoas que se matam, né, isso aí, a gente, né, elas não querem morrer, né? Não querem deixar de existir. Elas querem parar de sentir. Diminuir toda aquela dor que ela Exatamente, elas querem parar de sentir aquilo que elas estão sentindo. Seja desespero, seja qualquer coisa, seja medo, seja qualquer coisa, elas querem parar de sentir aquilo. E a única forma, né, e a gente abre uma brecha, né, quando a gente tem esses pensamentos, o diabo ele entra, e aí a única forma que você, né, se encontra, né, de resolver aquilo é você, né, infelizmente, na sua própria vida. E eu lembro que, eu digo que no meu fio de espírito que ainda tinha em mim, eu falei assim, gente, eu não posso me matar. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não encontro o Senhor. Porque eu sou de Jesus. E eu chorando, não posso fazer isso. E aí eu saí do banheiro. O espírito te trazendo a memória. Nossa! No seu lugar de filha. O meu fio de espírito. E depois, né, que eu entendendo mais, né, essas questões, estudando, né, a Bíblia e tudo mais, eu consegui vivenciar, né, aquilo que fala, né, que a nossa carne, ela milita com o nosso espírito. Então, foi a minha primeira experiência da minha carne. Eu consegui quase que, assim, perceber, assim, totalmente perceptível da minha carne com o meu espírito militando, assim, para ver o que ia, sabe? E aí, no meu filho, é aquilo que, assim, é o suficiente, né? É o suficiente de Deus para que as coisas, assim, se tornem, né, coisas favoráveis pra gente. E aí... Ele só precisa de uma porta aberta para ele. Ele só precisou disso. E aí eu acho que quando eu declarei, né, que a gente também aprende isso, né? Quando eu declarei isso, o diabo ele se reteu, e foi quando que Jesus veio e... Porque o Senhor ele nos deu autoridade, né? Autoridade de filha pra gente poder repreender em nome dele. Então quando a gente passa por alguma circunstância difícil, por alguma guerra espiritual, o espírito militando contra, né, aquela luta entre o espírito e a carne, é justamente nesse momento que a gente tem que usar a autoridade que o Senhor nos deu, né? E a gente tem essa autoridade, sabe? A gente tem que tomar posse, a gente precisa acessar essa autoridade. É nossa, foi dada na cruz, quando o Senhor morreu por nós. Exatamente. E quando a gente tem a consciência da autoridade que a gente tem sobre as forças das trevas, assim, a gente realmente sobe um nível absurdo. Não só espiritual, mas aqui na vida mesmo. Entendeu? E aí, eu saí do banheiro, me enxuguei e aquilo me tomando ainda. Eu falei, cara, eu vou tomar remédio. Eu tinha remédio lá em casa de dormir e tal. Eu tomei 2 remédios e eu preciso dormir e acordar. No outro dia, mandei uma mensagem pra minha madrinha, né, que é da área de saúde. E a minha madrinha chegou falando assim, Lê, eu acho que você teve uma crise e tal, como você tá fazendo terapia, não tá dando jeito, vamos procurar um psiquiatra. E cheguei em crise, dizendo que eu ia largar tudo, não queria mais saber de nada, eu ia largar tudo, não quero mais advogar, não quero mais de nada, eu vou lá, dane-se. E aí a psiquiatra falou, Lê, calma, você tá em crise, vamos tentar resolver isso. Foi numa sexta-feira e no domingo uma amiga me mandou mensagem me chamando para ir à igreja. Eu já tinha ido na igreja algum tempo atrás, visitava, né, esporadicamente. Engraçado que há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu fui com mais frequência, né? E eu convidei uma amiga para ir e ela ia comigo. Eu chamava ela ia porque eu chamava. E aí ela seguiu indo pra igreja, né? Hoje ela é de lá, a Carol. E eu parei de ir. Eu digo convidou e você mesmo parou de ir. E eu digo pra ela sempre que Deus já tinha um propósito na minha vida desde lá de trás. Porque Carol foi muito importante, né, nesse meu processo. Né? E Deus salvou ela primeiro, alcançou a vida dela primeiro para alcançar a minha depois, né? Claro, né, que a nossa vida dela tem que alcançar, né? Mas que tudo estava interligado, né? E aí no domingo eu fui à igreja e quando ela me deixou na porta da minha casa, eu falei, amiga, vamos
vamos esse mês, os 4, era no início do mês, vamos esse mês, os 4 domingos desse mês. Esse mês inteiro a gente vai pra igreja, vamos? No domingo, ela, vamos, toda empolgada. Eu falei, então beleza. E assim, se eu combinei, eu vou fazer. Você fazendo ou não fazendo, eu vou fazer. E aí, no primeiro domingo, ela já furou. Eu falei, olha, eu combinei, eu acho que eu preciso. E aí eu fui, mas eu tava indo, fui Que bom, porque se fosse outra pessoa, de repente, não iria, né? Ia desanimar. Não Você tem foi essa. persistente. Não tem mesmo. essa. E aí eu fui, e aí eu, né, falo com essa minha amiga de lá, e essa minha amiga começou a me incentivar. Ela passava na minha casa pra me buscar, né? Me apresentou as pessoas da igreja, que foi muito importante pra mim, né? Criar essa conexão, né, com as pessoas, porque eu vi que ali tinham pessoas que eram bem parecidas comigo, né, cada uma com sua particularidade, mas que eram pessoas totalmente, porque assim, o mundo, ele estereotipa muito o evangélico, né, impressionante. Depois que eu virei uma, eu falei assim, gente, que é isso? Nós somos normais. Sim, nós somos normais. Nós somos normais. Nós passamos perfume, desodorante, nos maquiamos. Toma banho. Nos maquiamos, somos muito felizes. Muito felizes. E é isso. Independente das circunstâncias, nós somos muito felizes. Lógico, porque nossa felicidade não está baseada naquilo que Exatamente. temos, mas naquilo que somos no Senhor. E foi muito importante, né, isso. E aí, ó, acabou. Eu lembro que no último domingo, eu fui pra casa de uma amiga minha e aí eu levei um macacão. Olha só que loucura. Eu levei um macacão. Era o último domingo, né? Das 4 semanas que eu tinha me programado pra ir, né? Prometido que ia. Eu tinha levado um macacão e na hora que eu fui tirar o macacão pra ir pra igreja, o macacão todo amassado, a minha amiga não tinha ferro. Eu falei, meu Deus, você vai arrumar um ferro agora, porque eu não posso ir pra igreja com essa roupa desse jeito. E ela, amiga, não tenho. Eu falei, meu Deus, como você não tem um ferro em casa? Como? Eu não tenho ferro, uma casa não tenho ferro. E aí eu falei, eu preciso, porque é o último dia. Pô, eu fiz a semana, o mês inteiro, no último dia eu não vou. E aí eu joguei no Google como que passava a roupa sem ferro. E aí eu descobri, gente, anota aí a dica, tá? Que você passa ferro com um secador de cabelo. E aí eu passei aquele macacão horas com um secador de cabelo pra ir pra igreja. E fui pra igreja. E aí acabou, e no outro domingo eu fui de novo, e nesse domingo o pessoal especulando sobre um retiro, né, que é o Impacto Radical, que eu vou fazer esse mês. Ai, olha, eu fico muito feliz quando as pessoas falam que vão fazer. Só que a minha amiga, né, a Carol, eu conheço a Carol há quase 15 anos. Ela é minha amiga há quase 15 anos. E aí a Carol me conhece muito bem, né? A Carol falou, quando... Ela nem me chamou. Aí ela falou assim, vou deixar a Letícia aí no tempo dela. E aí o pessoal falando, nossa, é muito bom, é muito isso, é muito aquilo, outro e tal, não sei o quê. E aí eu voltei pra minha casa e conversei com a minha sobrinha, que a minha sobrinha é a primeira pessoa evangélica de dentro da minha casa, né? Da minha casa onde eu moro, né? Hoje ela não mora mais com a gente, que ela é casada. Mas ela desde pequena, sem ser induzida por ninguém, ela ia pra igreja, ela se batizou, ela ia pra igreja, sabe? Ela fez sua referência ali dentro de casa. Dentro da minha casa, assim. Foi ela que trouxe, na verdade, todo mundo, né? Porque ela meio que... Ela fez o campo... E aí veio a minha mãe, exatamente. Ela me contou, né, assim, não como é, né, porque não pode, mas assim, como que era a experiência, né, como maravilhosa era a experiência. E aí eu falei, cara, quer saber, eu vou nesse negócio aí. Tal, aí eu mandei mensagem pra minha amiga, e minha amiga nem acreditou. E aí ela já agilizou e chegou o dia, né. Eu falo aqui dos meus 30 anos, de todos os lugares que eu pisei, de tudo que eu pude ter, né, que o meu trabalho, né, pôde me levar, né, de matéria de experimentar, né, foi a coisa mais extraordinária que eu fiz na minha vida. Não tem assim, experiência melhor. Eu não tenho palavras para expressar o que eu vivi aquele final de semana, assim, nada do que eu fiz na minha vida fez nem a melhor festa, nem o dia mais divertido. Nada supera a experiência que Jesus me proporcionou aquele final de semana
Tem uma hora de mover lá, né, o culto e tudo mais. Eu lembro que o promotor, que eu sempre falava, eu não sou crente, eu venho pra igreja, mas eu não sou crente. E eu bem quebrantada, ele olhou pra minha cara e falou assim, Lê, você tem certeza que você não é crente? Eu falei assim, cara, eu não quero parar de sentir isso nunca. E naquela hora, assim, foi a hora que eu percebi, assim, que Jesus tirava com a mão, assim, e ele depositava uma coisa dentro de mim que, assim, que renovou a minha vida, assim, de uma forma que, assim, indescritível, né? Eu costumo dizer que quem não vive não entende. E não entende mesmo, gente. Eu lembro que eu passei a vida toda que eu quero sentir esse Deus que as pessoas sentem. Eu quero sentir esse Deus que, minha família, as minhas tias, né, que oravam por mim, né? Eu tenho tia profeta, né? A família da minha mãe é uma linhagem de profeta, né? Daquelas que rodam, que falam em línguas e vê demônio, uma loucura. Eu acho lindo. E aí, inclusive eu tenho uma tia minha, que é a Cristina, né? Que eu falo assim, tia, eu quero orar igual assim, ó. E ela tão humildezinha, ela fala igual a mim, filho. Tipo assim, eu não tenho nada pra te oferecer. Eu falo, tia, mas a senhora tem o que é mais lindo e mais, assim, sublime, sabe? Que Deus pode, assim, óbvio que existem várias outras coisas, mas, assim, é tão lindo ver Deus falando, sabe? Com a pessoa, através da pessoa, sabe? Como que a pessoa se deixa ser canal, sabe? Por Deus. E eu falo, tia, que lindo, assim, a senhora é uma referência pra mim, assim, essa tia minha é uma referência pra mim, assim, como cristã, sabe, pela história que ela teve, e mesmo assim ela não desistiu. Todo mundo tem uma tia, tem uma prima, tem alguém ali que ora, que intercede, né? A importância da gente hoje se colocar nesse lugar também, de interceder pelo outro, exatamente, né? Porque tem muitas pessoas que dependem da gente, e pessoas que a gente vai alcançar, que de repente a nossa tia não vai, mas a gente vai alcançar. Exatamente. Então o Senhor, Ele conta com cada um de nós para levar o evangelho dele. Voltei de lá, assim, transtornada, eu digo assim, transtornada. A palavra é essa. Eu já tinha certeza do que eu queria, assim, muita certeza, porque eu sempre tive muito medo de ficar barganhando com Deus, sabe? Ali foi uma decisão definitiva. Foi. Porque eu falei, eu não entro pra igreja porque eu só vou entrar quando eu tiver certeza que eu não vou sair. E aí, eu saí de lá já convicta, eu falei, cara, é isso que eu quero, é disso que eu preciso. E eu vou, assim, dar o passo e vou deixar Deus dar o chão. Eu não quero mais ter governo de nada, porque eu sempre fui muito autoritária, né? Controladora. E eu falei, cara, eu quero perder o controle do Senhor. Eu não quero mais ter controle de nada, porque eu tô há 30 anos tendo controle e eu olho, assim, sou grata por Deus, porque a Deus, da onde que Ele, né? Da onde que eu venho, aonde eu tô, do que Ele me tornou, do que Ele sabe, do que Ele me oferece, do que Ele oferece para minha família. Mas eu me via sem rumo, entendeu? O meu controle estava descontrolado. E aí eu falei, eu não quero mais ter esse controle. Eu falar, Senhor, olha só, toma aqui. Estou rendida, Senhor, pode levar tudo. E aí Jesus veio assim como um rio mesmo, assim. Me tomou, assim, me tomou de uma forma que eu fico, assim, o amor de Jesus constrange a gente, porque eu não mereço, sabe? Eu não mereço um terço do que o Senhor faz por mim, do que o Senhor faz pela minha família, do que o Senhor, da onde o Senhor me tirou. E mesmo assim, o Senhor, todos os dias, Ele me renova. É impressionante, Ele me renova. Às vezes a gente dorme assim. Ontem eu estava conversando com meu pai, eu falava, pai, eu sinto que às vezes tudo tá assim, tá assado e tá assim, né? Eu converso muito com meu pai. E meu pai ainda não é cristão. E meu pai fala muito de Deus comigo e calma, minha filha, calma, as coisas vão acontecer. E é impressionante, eu entro na minha casa, eu falo com o Senhor e o Senhor, Ele me renova. Ele me renova todos os dias e eu falo, Senhor, eu não mereço. É a graça, né? A graça que a gente não entende. É a graça que a gente não entende, mas é a graça que é dada a gente voluntariamente pelo Senhor. Ele se entregou pela gente naquela cruz.
independente de a gente se achar merecedor ou não, Ele nos deu, está disponível pra gente. E essa questão que você falou do renovo, o Senhor, Ele nos renova todos os dias, sabe? E eu falo que Ele tem uma porção pra gente todo dia, uma porção nova, que a gente pode acessar, que a gente pode mergulhar, sabe? Como você falou que um rio que passou pela sua vida é um rio em que o Senhor te permitiu mergulhar, e ali nesse rio você é curada, transformada, o Senhor dá uma nova visão, restaura as forças, né? Muito. E a gente tem a certeza de que o nosso futuro está garantido. Eu costumo dizer que os problemas, eles continuam os mesmos, né? Eu voltei, né, do radical com os mesmos problemas, com as mesmas coisas para resolver, só que o Senhor, Ele me deu uma perspectiva nova, porque a minha solução já não estava mais nas minhas mãos. E aí eu comecei a olhar aqueles problemas com outra ótica, eu comecei a tentar olhar aqueles problemas como um processo que o Senhor está me forjando, né? Eu sinto que o Senhor, Ele me forja a todo tempo. Toda vez que eu passo por alguma coisa, eu respiro e falo, o Senhor está me forjando, vamos lá. O Senhor está me forjando, vamos lá, o Senhor está me forjando. E aí a gente começa, e gente, parece que é bizarro, não é explicável. Né? As coisas de Deus não são explicáveis, não são. Existem coisas que Jesus pega com a mão, mas me tira. Tem coisas que Jesus fez comigo com a mão e tirou imediatamente. E tem coisas que Jesus te ensina a lidar. E é isso que o Senhor faz comigo, sabe? O Senhor, Ele me ensina a lidar com algumas coisas para que quando chegar mais lá na frente, eu alcançar ou, sabe, eu conseguir entender o porquê eu passei por aquilo. Por que eu passei por aquele caminho? Porque eu tive que desviar de algumas coisas? Porque eu me deparei com algumas pessoas? E aí que você aprende, é nesse caminho, é nesse processo, né? Exatamente. Então a gente vai aprendendo o que o Senhor tem ali pra gente. A gente sabe... Jesus deixa o espinho na nossa carne, né? Justamente pra gente sempre estar lembrando para onde que a gente está indo, da onde que a gente saiu e da onde a gente não quer voltar, né? E quem tem o poder e o domínio. Exatamente. E é isso. E aí agora você falou agora um pouco sobre a questão do processo, né? De como os problemas, eles continuam os mesmos, né? Esses dias eu tive um sonho, o Senhor falou comigo a respeito do que era para eu me preocupar com o que estava dentro. E não com o que estava fora. E eu fiquei algumas semanas remoendo essa palavra, porque foi um sonho muito, muito intenso. E eu só lembro nitidamente dessa parte, dessa fala dele pra mim, sabe? Se preocupe com o que está dentro. E durante a semana ele foi falando comigo através de algumas pregações, né? E também me ensinando em algumas atribuições da vida, né? E ele falou pra gente, né, falou de forma mais clara pra mim, pra eu me preocupar com o que estava dentro. E o que está dentro da gente? É o Espírito Santo. Então a gente tem que se preocupar em quê? Em adorar, se preocupar em manter acesa a chama, a glória, a presença. Porque o que está fora, independente que se parecer não é fácil. Pode parecer uma desordem do lado de fora, mas se dentro tá tranquilo, tá direitinho, você conseguiu trabalhar bem no seu interior, você realmente acredita que Deus é um Deus que pode fazer? Ele vai fazer. Então, dentro, estando em ordem, a desordem do mundo externo... E às vezes a desordem desse mundo externo, ela tenta atingir o que está organizado dentro da gente, né? E é onde a gente entra com a disciplina, né? Com a constância, que é a constância que o Senhor, ele não quer muita coisa sua, sabe? Ele quer que você seja constante. Porque assim, seja constante, meu filho. Vamos lá, vamos ter o nosso momento, vamos ter o nosso secreto, conheça mais de mim, conheça mais do meu pai, sabe? Se aproxime de mim, entenda o que eu tenho para sua vida, o que eu já te dei, o que você tem nas mãos, deixa que o resto eu faço. É só isso. E às vezes a desordem do dia a dia, o cotidiano, a vida, ela tenta assim te frustrar, assim, te distrair, né? Porque eu falo, o diabo, ele não quer te matar, o diabo, ele quer te distrair. E quando você entra, né, com essa constância, com essa disciplina, Jesus fala, cara, é isso que eu quero de você. Deixa que eu tô fazendo, vamos lá e tal. Eu pego na sua mão, vamos junto. E às vezes a gente fala muito negócio devocional, né? E eu fico assim, meu Deus,
Aí Jesus vai me pega na mão e fala, vamos lá, minha filha. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Vamos lá, eu tenho uma coisa pra falar pra você desse dia que você teve hoje, que foi péssimo. Vamos lá que eu vou te renovar e tudo mais. E aí a minha vida com o Senhor foi assim, maravilhosa. Eu tenho convicções hoje que eu não tinha antes. Jesus resgatou sonhos. Os princípios também, né? Sim, Jesus resgatou sonhos meus, assim, que realmente eu já tinha abandonado. E daqui a 10 anos, como que você se vê? Casada, muito Em bem nome casada. de Jesus. Muito bem casada, em nome de Jesus, com um marido maravilhoso, que ame a Deus acima de todas as coisas, que me ame como Cristo amou a igreja, com filhos instruídos na palavra, com certeza, assim, a importância de encontrar, né, alguém que te leve, que te ajude, né, nesse caminho de criação, né, e feliz, na verdade, na presença do Senhor, com certeza, assim, isso aí é quase que óbvio hoje. Antigamente eu falava, eu quero estar em tal emprego, em tal... Assim, não que os meus sonhos profissionais, né, sumiram, eles existem ainda e são muito fortes, mas assim, hoje eu percebo que não é a minha prioridade. Entendeu? Buscar primeiro as coisas, né? Buscar o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. Tem que viver essa palavra, Exatamente. né? Constantemente. Lê, eu adorei, mas a gente não acabou, porque aí a gente já volta. Se você procura uma profissional para fazer suas unhas, não pule esse vídeo. A Letícia Tardelli Nail Design está com a agenda aberta para te receber. Unhas simples, banho de gel, unhas de fibra, decoração, spa dos pés e muito mais. Letícia Tardelli Nail Design, solução para sua rotina de autocuidado. Agende seu horário. Nada melhor que um brownie para adoçar o seu dia. E a Gills Brownie tem diversas opções dessa gostosura inglesa que conquistou o coração dos brasileiros. A produção artesanal tem se destacado na região pela cremosidade e qualidade. Acesse as redes sociais da Gills Brownie para conhecer todos os sabores disponíveis. Você vai se surpreender com a excelência desse pedacinho de felicidade. Estamos de volta com Letícia Vieira, que contou um pouquinho pra gente sobre a sua história de vida. Eu acredito que você já tenha sido muito impactado. Mas, Lê, agora eu vou falar umas palavrinhas e queria que você dissesse o que representa pra você, tá? Família. Família é meu alicerce, assim. É meu tudo, assim. É o que eu tenho, né, depois do Senhor, de mais precioso. E é o meu sonho, né? Porque meu sonho da família tá aí, né? Jesus. Jesus é meu amigo. É insubstituível, assim. É aquele que, quando eu não vejo nada de bom em mim, ele me enxerga, assim, do jeito que eu sou, na minha essência. E ele me traz à memória aquilo que eu sou pra ele. Igreja, corpo de Cristo. A igreja é minha casa, né? É onde eu me sinto em casa, graças a Deus. É onde eu me conecto com pessoas que me aproximam do Senhor. Eu me conecto com referências. Na minha igreja tem muita mulher, assim, de Deus, que eu olho e falo, nossa, uau, coisa maravilhosa. Que eu vou me inspirar nela e é onde eu me renovo, né? Toda semana, com as pessoas que eu amo, porque eu amo a minha igreja, eu amo os meus pastores, eu amo as pessoas que ali vivem, meus amigos que ali eu criei, assim, amigos que foram forjados, assim, em Cristo, sabe? Que eu sei que eu vou levar pra minha vida toda. Que às vezes a gente entra pra igreja, né, e pensa assim, mas aí eu vou entrar sozinha, não vou ter amigo, não vou ter ninguém. Gente, lá, igreja é um lugar para você se conectar com pessoas, para você conhecer pessoas e experimentar amizades verdadeiras que têm o mesmo propósito. Não é que as amizades do mundo não sejam verdadeiras, mas é que quando a gente está com o mesmo propósito, o mesmo objetivo diferente, né? Exatamente. É bom ter um, vou orar por você, né? Nossa, olha, eu vou falar, não tem coisa que me deixa mais feliz de fazer e de receber. Tô orando por você. Vou nessa causa aí, vou orar por você e tal. Eu sempre oro pros meus amigos. É o maior gesto de amizade. E eu trouxe uma lembrancinha pra você da Gills Brownie, que é o nosso parceiro aqui.
do Encontra-me, Obrigada. a Guidos Brownie que tá sempre com a gente. Quero agradecer a Simone por apostar nesse Obrigada, projeto. Simone. Eu creio que você vai amar, porque é o melhor brownie da região. Eu creio. Quero agradecer também a Letícia Tardelli, New Design, que faz as minhas unhas. Letícia, obrigada por acreditar nesse projeto também. A Letícia, que participou com a gente. Ai, eu amei. Muito obrigada amiga. mesmo. Amiga, obrigada por você ter visto graça na minha história. Fiquei muito feliz quando você me convidou, né, para participar, porque eu acho que nosso foco, né, nossa meta, nosso propósito aqui é alcançar quem se acha inalcançável. Exatamente. Né? Exatamente. E eu contemplo que seu trabalho com seu projeto com o Encontra-me vai alcançar vidas improváveis, assim, porque é um projeto que nasceu do coração do Senhor, então não tem como dar errado. É verdade. Gente, obrigada por vocês estarem com a gente até agora. Curta, compartilha com seus amigos, clica no sininho, se inscreve no canal. Aquilo que eu falo toda semana, hein? Se inscreve no canal. Bota o sininho. Beijo, fiquem com Deus, Deus é Tchau, bom. gente. Tchau.